Trouxe aqui para vocês a biografia de um grande artista da Renascença, se bobear um dos maiores artistas que o mundo já conheceu, Leonardo da Vinci, na biografia de Walter Isaacson. O autor foi um jornalista, editor da revista Time, trabalhou na CNN e compilou aqui nesse livro uma das suas maiores biografias. Ele já trabalhou também com as biografias de Steve Jobs, de Albert Einstein, entre outros. Mas ele revela nesse livro que esse foi um dos seus trabalhos principais. A compilação de todo o conteúdo, de toda a sua experiência está reunida aqui nesse livro com mais de 630 páginas, divididos em 33 capítulos. O livro possui capa dura. Ele tem uma outra contracapa que eu vou retirar aqui para mostrar para vocês. E a folha possui tem um material especial. Vejam só. Carregada de figuras, possui mais de 140 no total. Vamos ver aqui, tem outra figura. Então é um livro muito bem feito, com essa capa dura. Aqui também ela sai, na verdade o livro com a capa dura é esse aqui, ó. Aqui tem a lombada, bem produzida. Portanto, esse livro aqui possui uma ótima qualidade justamente para abrigar a abundância de material, da riqueza que Leonardo nos deixou. Leonardo nos deixou milhares de páginas, obras, pinturas, tratados, análises científicas nos mais diversos temas. E eles estarão reunidos aqui nos 33 capítulos, muito bem divididos por Walter Isaacson. Ele tentou nos apresentar uma história de forma cronológica, desde a infância, o nascimento de Leonardo até a sua morte, passando pelos principais eventos em sua vida. Então o livro vai nos trazer a história de Leonardo desde o seu nascimento em 1452, no vilarejo de Da Vinci, na Itália. Por isso que o nome dele era Leonardo da Vinci, porque se referia ao local onde ele nasceu, e não por ser o seu sobrenome. Ele é filho de Piero, um tabelião, e uma camponesa local. Ele foi um filho ilegítimo, fora do casamento. Na verdade, isso não era tão ruim naquela época e naquele local, pois esses filhos que eram ilegítimos, eles teriam a liberdade de colocar para fora o que tinham em suas mentes criativas. Era o momento do renascimento, e várias artes estavam sendo incentivadas na vida, no dia a dia daquele local. Portanto, Leonardo não seguiu a profissão do pai, como seria de se esperar se ele fosse um filho legítimo. E sim, foi deixado livre para aprender, para colocar à mostra o que tinha em sua mente. Em 1464 ele se muda com seu pai para Florença. Nessa cidade vai ser onde ele vai realmente aprender e se dedicar mais à pintura, ao desenho. Aos 14 anos ele entra, com a ajuda do seu pai, em um ateliê de um famoso artista, pintor e engenheiro, Andrea del Verrocchio. Verrocchio, que produzia diversas obras, tinha em seu ateliê diversos aprendizes, entre eles Leonardo. Leonardo vai aprender a maior parte de seus conhecimentos, de suas técnicas de sombreamento, nesse ateliê de Verrocchio, onde ele irá, junto com ele, ajudar na produção de muitas obras. Quando completa 30 anos, Leonardo se muda para Milão. E lá ele vai se dedicar mais aos estudos na parte de engenharia, de arquitetura. Tanto que ele vai enviar uma carta a Ludovico Sforza, um dos comandantes da cidade, mostrando as suas capacidades, as suas aptidões. Então ele fala o que ele pode construir,
os seus projetos, a sua engenharia, todas as suas capacidades técnicas. E engraçado é que ele não relata nada a respeito de suas pinturas. Ele queria ser reconhecido pela sua parte de engenharia, pela sua capacidade arquitetônica. Com Ludovico Sforza, Leonardo começa a adquirir fama, não como pintor, mas como produtor de espetáculos, pois ele montava todo o cenário, era o responsável pelos maquinários e também pelas fantasias que os personagens utilizavam. Nessa mesma época ele também começa a se utilizar mais dos cadernos de anotação. Esses cadernos vão reunir milhares de páginas com diversos tratados, rascunhos sobre os mais diversos assuntos. E ele percebeu a importância de sempre carregar consigo um caderno pequeno junto ao cinto para fazer anotações, desenhos, esboços de assuntos que lhe interessariam mais tarde na produção de uma obra, para analisar algum detalhe. Esses cadernos ficaram para a posteridade, muitos deles se perderam, mas muitos estão hoje reunidos com os nomes de codex e reúnem diversas informações que o Leonardo compilava e estão espalhados nas mãos de grandes pessoas no mundo. Pelo que eu vi no livro, um dos possuidores desses cadernos é o Bill Gates. Ele tem uma coleção e pagou milhares ou milhões de dólares para adquiri-la. Leonardo também era uma pessoa muito boa, vamos dizer assim. Ele tinha muitos amigos, ricos e pobres. Dava atenção a todos, distribuía bênçãos. Ele não ligava tanto para as riquezas materiais. Ajudava sempre que podiam os necessitados. Ele se importava muito mais com a riqueza dos conhecimentos. Ele sempre ressaltou isso em alguns de seus escritos. Em 1489, ele começa a estudar um pouco mais as obras de Vitrúvio, que estavam em alta novamente na época da Renascença. Então ele estudou essas obras e começou a ficar fascinado com as comparações das proporções do homem em relação ao mundo. Por isso que ele teve a sua obra, O Homem Vitruviano. Então o próprio Leonardo nos reforça. Os antigos chamavam o homem de mundo menor, e com certeza o uso dessa expressão é muito bem aplicado, pois seu corpo é análogo ao mundo. Leonardo era um cientista e acreditava que o conhecimento era adquirido através das experiências que ele realizava, deixando de lado um pouco o conhecimento formal. Ele achava que aprenderia muito mais indo aos locais, vendo o que estava acontecendo, fazendo experiências com as suas próprias mãos, do que ouvir ou ler algo que outra pessoa havia feito ou estudado. Mas ele vai mudar um pouco de opinião depois. Como eu já disse, ele estudou as próprias obras de Vitrúvio. Então ele vai perceber também que não é bem assim, que algumas informações formais, alguns livros, alguns estudos podem sim ser adquiridos também através do ensino formal. E como ele tinha essa visão mecanicista do mundo, ele acreditava que tudo estava sendo regido pelas mesmas leis universais. Tanto o movimento de um braço, de um corpo, como um movimento mecânico de alguma máquina, como o sangue fluindo nas veias e os rios em suas curvas sinuosas rumo ao mar. Então ele fazia muitas dessas comparações. Em alguns casos até desdenhava astrólogos, místicos e religiosos por não acreditarem apenas nessa visão científica mecanicista de causa e efeito no mundo. Ele desdenhava esses religiosos, principalmente dos milagres que tinham como origem algo divino. Participou também de diversas reuniões que existiam na época e eram chamadas parágones ou paragones, não sei a pronúncia correta. Essas reuniões que eram realizadas eram uma espécie de discussão em relação à comparação de obras de importância e eram feitas para que os artistas, os acadêmicos mostrassem os seus conhecimentos e conseguissem ter novos patronos, ou seja, novos apoiadores
que iriam bancar os seus estudos. Em uma ocasião, em 1498, Leonardo adquiriu grande fama, foi muito bem falado por conta de sua defesa científica e estética da pintura, que na época era considerada uma arte mecânica. Então ele nos diz assim: ela deveria ser tida, na verdade, como a mais elevada de todas as artes liberais, superando a poesia, a música e a escultura. O livro também vai trazer informações sobre as principais obras de Leonardo, como, por exemplo, A Última Ceia. Ela e uma Mona Lisa são as suas principais obras. E a Última Ceia, vamos ter um capítulo falando detalhadamente da Última Ceia, a sua origem, o local onde ela foi desenhada, pintada, que é uma igreja em Milão, a igreja Santa Maria delle Grazie, além da sua deterioração e restauração. Walter Isaacson vai nos dizer: a Última Ceia, tanto em sua criação quanto no estado atual, é um exemplo não apenas da genialidade de Leonardo, mas também uma metáfora para ela. A obra foi revolucionária em sua arte, mas talvez um pouco inovadora demais em seus métodos. A concepção foi brilhante, porém a execução um fracasso. A narrativa emocional é profunda, ainda que levemente enigmática. E o estado atual da pintura acrescenta outra fina camada de mistério àquelas em que Leonardo costumava envolver com tanta frequência sua obra e sua vida. E por que ele fala desse mistério? Isso acontece muito porque Leonardo, assim como outros artistas da época, não assinavam suas obras. Então o que ficou para a posteridade teve que ser analisado de acordo com as técnicas, as ranhuras da mão canhota de Leonardo e outras informações que nos levam a ele. Isso deixou o mundo ao seu redor num grande mistério. Ele produziu muitas obras e deixou muitas de produzir. Então como conseguimos saber quais eram dele e quais não eram se não tinham assinatura? Então, de tempos em tempos aparecem obras que as pessoas dizem que são de sua autoria, mas depois de muitas análises, às vezes essa autoria é negada. E uma das obras que é mais procurada é A Leda e o Cisne. É uma obra perdida de Leonardo e muito bem produzida. Ele foi um grande visionário. Como sabemos, ele teve projetos grandiosos que não foram adiante, como por exemplo, ele queria mudar o trajeto do rio Arno. Ele não conseguiu fazer isso, mas os seus estudos, os seus esboços nos deixariam um legado que nos ajudaria nos dias recentes, a nossa ciência, a desenvolver e aperfeiçoar ou até mesmo utilizar essas técnicas. Então muitas das coisas que ele não realizou em vida foram realizadas posteriormente por outras pessoas, em alguns casos séculos depois. Então esse artista que era homossexual, vegetariano, canhoto, filho ilegítimo, era um grande pensador, uma pessoa sempre curiosa, em busca de novidades, de fantasias. E essa sua curiosidade, aliada ao estudo científico, conseguiu nos deixar grandiosas obras. Ele pensou em alguns casos, ele pensou em reunir e compilar essas obras para a posteridade. Existem alguns relatos, alguns escritos seus confirmando isso. Mas quando vamos analisar e tentar entender as suas obras, percebemos que ele, mesmo que ele tenha escrito isso, afirmando que queria deixar algo para a posteridade, ele não se importava tanto em organizar, editar o seu conteúdo. Por isso que temos muitas dificuldades em reunir o material e colocar uma sequência lógica para ele. Em 1500 ele retorna a Florença e em 1506 ele volta para Milão. Na verdade está dizendo que ele volta a Milão para resolver um problema de uma pintura sua, a segunda versão da Virgem dos Rochedos, mas na verdade ele queria voltar para a cidade. E mais tarde ele irá também para
Roma e depois para a França. O seu último patrono será um governante, Francisco I da França. A sua obra mais importante, Mona Lisa, foi iniciada em Florença em 1503 e vai reunir, vai abarcar todo o seu conhecimento de sua vida. Ela irá marcar um ponto culminante da intersecção entre a natureza e a arte, onde todas as técnicas aprendidas são ali apresentadas, são ali utilizadas. Ele ficará com essa obra e levará ela para Milão, depois para Roma e por fim para a França. Ela estará em seu ateliê quando ele morrer em 1519. Walter Isaacson nos diz também: a Mona Lisa se tornou a pintura mais famosa do mundo não por propaganda exagerada ou por mera coincidência, mas porque seus espectadores conseguem estabelecer uma conexão emocional com ela. A imagem provoca uma série complexa de reações psicológicas que ela mesma parece demonstrar. De forma ainda mais milagrosa, ela parece estar ciente, inteirada, tanto de nossa existência quanto de sua própria. É isso que passa a impressão de a pintura estar viva, mais do que qualquer outro retrato pintado em toda a história. Também é isso que a torna única, uma das criações insuperáveis da humanidade. Como Vasari afirmou, ela foi pintada de forma a fazer com que o mais corajoso dos artistas estremecesse e desanimasse diante dela. E é isso aí, pessoal. Aqui está um pequeno resumo, uma pequena resenha desse livro que, no meu ponto de vista, é um grande livro, muito bem detalhado, muito bem escrito, muito bem produzido e nos serve para ter uma visão, não vou dizer uma visão geral de Leonardo, porque o material a seu respeito é extremamente abundante, não conhecemos tudo, mas nos dá uma boa noção de suas principais obras, de sua vida, do que ele passou, de suas técnicas, de suas viagens, de seus conhecimentos. Espero então que tenham gostado. Não deixem de curtir, de compartilhar, de comentar. Um grande abraço e até mais!